Olá, eu sou a Vanessa Michelante e você é bem-vindo ao nosso programa O que é isso no meu prato? Hoje é dia de falar sobre uma parceira para a sua alimentação, a fibra alimentar. Sabia que, além de nutrir, as fibras são um santo remédio para a sua digestão? Fique com a gente e conheça mais sobre a estrela dessa edição. E com vocês, a fibra. De origem vegetal, as fibras são polissacarídeos que não são absorvidas pelo trato gastrointestinal, ou seja, mantêm uma condição original auxiliando diversas etapas no processo digestivo. São encontradas em dois formatos. As fibras solúveis apresentam um efeito metabólico na digestão, retardando o esvaziamento gástrico e o tempo do trânsito intestinal. Além disso, diminui a absorção da glicose e colesterol. Protegem também contra o câncer coloretal. As fibras insolúveis melhoram a constipação intestinal, anulando o risco do aparecimento de hemorroidas e diverticulites. Interessante! O que mais a fibra proporciona? As fibras são portadoras de outras vantagens para o nosso organismo. Ainda no processo digestivo, elas estimulam a mastigação, bem como a secreção da saliva e suco gástrico. Atuam também no metabolismo dos carboidratos para o controle da glicemia, formando um gel no intestino que torna a absorção da glicose mais lenta, o que é uma ótima opção para os diabéticos. Também reduz a absorção das gorduras e colesterol. Detalhe: as fibras são ainda mais eficientes quando acompanhadas de hidratação frequente e abundante. Veja que muitos desses nutrientes já foram mencionados aqui no nosso programa. Então, confira os episódios anteriores sobre carboidratos e gorduras. Tenho certeza que você vai curtir, além de compreender melhor por que as fibras deixam seu prato muito mais saudável. Mas, como tudo na vida, o excesso de fibra também não é bom. Em alguns alimentos que são fontes de fibras, como cereais integrais e alguns vegetais folhosos, a presença de outros componentes pode interferir na absorção de minerais como zinco, ferro e o cálcio. Esses nutrientes pedem atenção redobrada quando estamos tratando de grupos específicos, como crianças, gestantes e idosos. Além disso, quem é portador de doença de Crohn e estenose deve ficar atento quanto ao uso das fibras, especialmente durante as crises, pois sua redução atenua as dores abdominais. Convencido? Ok, mas onde encontrar as fibras? Se você já sacou os benefícios, fique atento a algumas sugestões bem simples para inserir as fibras na sua rotina. Na hora de escolher o arroz, pães e massas, prefira as versões integrais em substituição aos refinados. Mantenha os feijões na sua dieta. Este alimento é uma ótima fonte de fibras insolúveis e solúveis. Nas refeições principais, reserve ao menos a metade do espaço no prato para a porção de legumes e verduras, que poderá incluir a folha e os talos. Nos lanches intermediários, uma sugestão é incluir palitinhos crus de legumes, como cenoura e pepino, além de preparar sanduíches com vegetais folhosos, como agrião, rúcula, alface e repolho. Aliás, deixa eu te propor um desafio. Que tal inserir 70% da sua alimentação em alimentos crus? As frutas também devem fazer parte da alimentação diária, dando preferência ao consumo de frutas inteiras, com casca e o bagaço. No caso do consumo de sucos naturais, evite coar a bebida. Muitos legumes podem ser ingeridos com cascas, como a batata doce e a cenoura. Esteja somente atento para lavar muito bem antes do consumo. Uma dica para lavar os seus alimentos é para cada 2 litros de água, dilua 1 colher de sopa de água oxigenada estabilizada 10 volumes e deixe de molho por 30 segundos. Daí é só lavar e utilizar. Vamos fechando mais um programa. Até agora, vimos diversos nutrientes que estão na nossa rotina. E no próximo episódio, vamos entender melhor o que consta no rótulo dos alimentos. Se você está em busca de uma alimentação melhor, precisa entender a descrição do que está consumindo, certo? Um abraço e a gente se encontra aqui, na TV CH.